E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, com um projeto aqui maravilhoso da plataforma Gonçalves Dias, preparatório PAS, UEMA, Enem. Na aula de hoje, nós iremos refletir alguns itens e algumas questões que envolvem uma temática que ela é muito presente nas provas desses vestibulares, que é a Idade Média. Nós iremos sempre fazendo aquele movimento, olhando para o fragmento, pensando nesse fragmento, ou a imagem, como nós vamos ter aqui nessa primeira questão, e a partir daí vamos olhar o que se tem lá no comando da questão, vamos para a alternativa correta e, na medida do possível, analisando um ou outro distrator, uma ou outra questão que possivelmente poderia ter dificultado o candidato no momento que ele estivesse fazendo. Ok? Então vamos lá. A nossa primeira questão sobre essa temática, Idade Média, ela caiu no vestibular do PAS, UEMA, em 2021. Olha só, 2021. Nós temos uma imagem, a questão ela nos traz uma imagem de uma mesquita, né? Uma mesquita localizada em Jerusalém, território de Israel, a cúpula da rocha, tá? Basicamente, a Kubat as-Sarah. Você não fala a memória do meu muçulmano, tentando falar aqui um pouquinho de muçulmano. Muito bem. Então, vamos observar o que ele vai nos falar no comando. Ele já coloca aqui um pequeno fragmento e no final ele já vem encaixando o comando. Olha só, a cúpula da rocha, ou domo da rocha, que nós observamos aqui nessa imagem, situada em Jerusalém, foi construído no século VII. Século VII, Idade Média. Século VII, época da expansão do Império Islâmico. O Império Islâmico que chegou a alcançar não só a Península Arábica, mas chegou até o norte da África e também parte da Europa Ibérica. Portugal, que seria Portugal e Espanha. É um dos lugares mais sagrados da religião islâmica. O islamismo, a religião que surgiu com Maomé, durante aqui a chamada Alta Idade Média, no começo da Alta Idade Média, surgiu ali na Península Arábica, o profeta, a religião islâmica, seguida aí pelos muçulmanos, ela surge aqui no começo da Alta Idade Média. Uma religião que vai, inclusive, trazer unidade para a região da Península Arábica e que vai ser muito importante para a formação e a expansão do chamado Império Árabe Islâmico Muçulmano. Se nós analisarmos, essa religião, ela tem alguns preceitos. Nós temos alguns preceitos presentes nessa religião. Por exemplo, o livro sagrado, o Alcorão, ou Corão, é o grande livro sagrado da religião. Outra coisa, nessa religião, teremos preceitos que vai nos falar, que vamos observar lá no Corão, que nos fala, por exemplo, da necessidade do islâmico orar 5 vezes ao dia. Ele tem que orar 5 vezes ao dia. Ele é orientado. Preceitos como também, por exemplo, antes dele morrer, ele tem que ir visitar a Meca. Se ele nunca foi a Meca, a cidade sagrada, antes da sua morte, ele precisa visitar a Meca. Preceito que fala não ingerir a carne de porco, basicamente, não comer carne de porco no caso, não ingerir bebida alcoólica. Preceito que fala também da necessidade, por exemplo, de respeitar os outros povos, as outras culturas. Respeitar os outros povos, as outras culturas, as outras religiões. Preceito que o Império Islâmico utilizou e que favoreceu o seu processo de expansão durante a Idade Média. Os povos conquistados e dominados, eles respeitavam, eles
tinham tolerância, né, cultural em relação a esses povos. Essa foi uma estratégia que o Império Islâmico utilizou, uma estratégia de jihad, de fazer uma guerra santa, porém respeitando a cultura desses povos. Isso foi importante para a expansão do Império Islâmico durante a Idade Média. Então, olha o comando que ele nos traz. O islamismo defende os seguintes pilares, olha só. O islamismo, ele quer os pilares do islamismo. O monoteísmo, ele defende. Alá é o único Deus, Maomé é seu profeta, perfeito. E a ação de grupos extremistas, isso o islamismo não defende. Não é princípio do islamismo. Tá? B, a oração, salat, realizada 5 vezes ao dia, perfeito, é princípio. E a exigência de que toda muçulmana use burca para cobrir o rosto, nem toda muçulmana, ele não exige isso. C, o jejum, inclusive no mês do Ramadã, né? No mês do Ramadã, ele exige isso. Criação de exércitos paramilitares, o islamismo não exige isso. O exercício da caridade, a proibição das mulheres de ter acesso ao ensino escolar universitário, ele não vai fazer essa exigência. Então, resposta, letra E. A peregrinação a Meca, isso ele exige. Pelo menos uma vez na vida pelo fiel. Antes que ele morra, lógico. E a tolerância em relação a todas as religiões dos povos que eles conquistam. Então, resposta, letra E. Ok? Temos aqui a nossa segunda questão, que ela nos mostra uma outra imagem. Caiu também na mesma prova Paz-Enem em 2021. É uma imagem do mosteiro da Batalha, em Portugal. A imagem. E vamos ver o que ele nos traz basicamente no fragmento. Ele vai nos trazer um pequeno fragmento logo depois, né? Isso aí é um modelo das questões do Pais Uema, e logo depois ele engata o quê? O comando. Olha só, o Mosteiro da Batalha, em Portugal, é uma construção arquitetônica medieval. Tá? E é interessante que se nós analisarmos, os mosteiros, o monastério, ele vai surgir durante todo o processo medieval, ali dos chamados tempos medievais. E esses mosteiros, que vão exercer diversas funções, principalmente a função caritativa, né? Uma das principais funções dos mosteiros é a função caritativa, né? A função, basicamente, de prestar caridade. Mas em determinados momentos, por exemplo, na época das cruzadas, em Jerusalém, nós temos um determinado mosteiro que não perdeu essa função caritativa, mas foi exercer funções, por exemplo, militares. Tá? Os monges que tiveram uma importância muito grande para a igreja durante a Idade Média, principalmente os chamados monges copistas, tradutores, intérpretes, que puderam interpretar, que puderam copilar, que puderam traduzir os textos da chamada literatura clássica greco-romana, onde a igreja monopolizou e os seus intelectuais, como Santo Agostinho, como São Tomás de Aquino, utilizaram textos, por exemplo, de Platão e de Aristóteles, para poder fundamentar o controle da mentalidade do homem medieval. Então, esses mosteiros, eles tiveram, evidentemente, diversa importância. Entre as características, mas olha só o que ele está colocando, entre as características da Igreja Católica. Ele coloca o mosteiro para falar do catolicismo, mas ele pede entre as características da Igreja Católica, no período do século XI ao XV. Olha só, muito cuidado, porque ele está falando do século XI ao XV. O século XI ao XV é a Baixa Idade Média. O século XI ao XV, você vai ter, em um determinado momento, por exemplo, do século XI ao século XIII, você tem uma Europa que ela está passando por uma série de transformações. Uma Europa medieval que vai passar por uma série de transformações. Que alguns estudiosos chegam a dizer, a sociedade europeia vai se expandir. Do século XI ao XIII. É um momento que nós teremos, por exemplo, de inovações nas técnicas de cultivo. Um momento do renascimento comercial, do surgimento das cidades medievais,
do desenvolvimento do pensamento humanista, da criação da chamada igrejas com a arte gótica, o momento das corporações de ofício, das letras de câmbio, o momento do trabalho assalariado através dos jornaleiros, o momento das universidades medievais, o momento de alguns avanços tecnológicos que nós teremos aí do século XI ao século XIII. Apesar do século XIV ser um século do quê? Um século da fome, da peste, da guerra, das revoltas. Mas o século XI ao século XIII é um momento dinâmico e que a própria igreja ela vai ter que se adaptar a esse momento. Observe que nesse momento você tem a arte gótica, nesse momento você tem o quê? A escolástica, né? A ideia do equilíbrio entre a fé e a razão. Nesse momento nós temos o quê? As chamadas ideias franciscanas. Francisco de Assis mostrando a relação com o cristianismo primitivo, mostrando uma opção por um cristianismo mais humilde. Então, a própria igreja ela vai acompanhar a dinâmica dessas transformações, principalmente que ocorreram na Europa aí, do século XI ao século XIII. É correto afirmar que se trata de uma instituição, olha só, a Igreja Católica. Estática não, porque ela acompanhou as mudanças. Diligente também não, né? Dinâmica, olha só a letra C. Dinâmica, procurando dar resposta às demandas urbanas, ali, o crescimento, o surgimento das cidades medievais, do século XI ao XIII. Como, por exemplo, São Francisco, que propunha uma nova religiosidade, baseado no cristianismo das origens e na preocupação com os mais humildes. Resposta à letra C de casa. Diversificada não, eficiente não. A nossa terceira questão, nosso terceiro item questão, caiu no Enem em 2021, né, abordando também essa temática, Idade Média. Aí vem um fragmento, né, para a gente pensar. Ele nos diz o seguinte: nem guerras, nem revoltas. Os incêndios eram o mais frequente tormento da vida urbana no Rerum Italicium. Entre 880 e 1080, 880, século IX, final ali da Alta Idade Média, né? 1080, século XI, já ali o começo da chamada Baixa Idade Média. As cidades estiveram constantemente entregues aos apetites das chamas. Então ele está falando do incêndio que ocorriam em cidades nessa Europa medieval, do final da Alta Idade Média e do início da Baixa Idade Média. A certa altura, a documentação parece vencer pela insistência do vocabulário, levando até o leitor mais crítico a cogitar que os medievais tinham razão ao tratar aqueles acontecimentos como castigos que antecediam o julgamento final. Então, alguns medievais viam esses incêndios como castigo, como pecado, né? Isso era muito comum nessa sociedade medieval, fortemente influenciada por uma mentalidade do catolicismo. Inclusive algumas doenças como lepra, né? Como, por exemplo, a própria peste negra ou peste bubônica lá no século XIV, foram vistas como castigos divinos. É o caso, por exemplo, dos incêndios. Aí ele coloca, como, essa parte final é fundamental, como um quinto cavaleiro apocalíptico, o incêndio agia ao feitio, olha só, da peste ou da fome, que viria para destruir. A ideia de destruição apocalíptica é o fim dos tempos, né? O incêndio como a fome, como a peste, principalmente a peste negra, no século XIV, que matou mais de um terço da população europeia, também foi vista como o fim dos tempos, algo escatológico, algo apocalíptico. Vagando o mundo afora, retornava de tempos em tempos e expurgava justos e pecadores, um tormento derradeiro, como insistiam os textos do século X. O impacto, né, ele continua, o impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato e prolongava-se além da destruição material. Então ele está dizendo, os resultados que esses incêndios medievais estavam trazendo
Eram resultados não só com impacto material, mas também com relação a mudar as relações sociais. As relações sociais vão mudar. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos, né? Então, repare que as autoridades vão tomar algumas medidas, mas ele diz, ó, essas medidas faziam muito mais do que reparar os danos e reconstruir a paisagem. Então, o que mostra que as autoridades, como uma forma de reparar os danos desses incêndios nessas localidades medievais, o que elas faziam? Elas faziam uma reconfiguração geográfica, né? Porque a paisagem vai mudar. Olha só, elas convertiam a devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só o espaço geográfico, topografia urbana, né? Não só o espaço geográfico, a paisagem, que vai mudar, né? Mas as práticas sociais até então vigentes. Quer dizer, as autoridades usam os incêndios como uma forma também de mudar as práticas sociais naquela determinada comunidade. É uma questão de interpretação. Aí lá vem um comando. De acordo com o texto, a catástrofe descrita, os incêndios, impactava as sociedades medievais por proporcionar o quê? Os incêndios proporcionam o quê? Olha só, reconfiguração dos espaços ocupados. Observe que o fragmento no final, ele fala de uma nova paisagem. Então, reconfigura os espaços ocupados. As autoridades estão fazendo isso. E dinâmicas comunitárias. O texto nos fala no final de mudança nas relações sociais. Então nós temos novas dinâmicas dentro dessas relações sociais ou comunitárias nessa sociedade. Resposta, letra E. Ok? Beleza? Quarto item, né? Enem 2021. Desde o século XII, que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana, a cultura do pecado, a dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica, por exemplo, o carnaval, dos camponeses e igualmente a dos citadinos, de caráter mais jurídico. A cultura eclesiástica da igreja, cujo vínculo era o latim, porque nessas manifestações você tinha outras linguagens que não obedecia ao latim, que era a língua oficial proferido pelo catolicismo medieval. Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível, ou seja, Assis vem trazer dentro da cultura eclesiástica, né, algo diferente do que a Igreja Católica fazia, como uma forma de chegar até os setores mais humildes, mais pobres. Ele vem propondo uma língua popular, um cristianismo primitivo. E Assis, inclusive, foi condenado como herético por isso. Os franciscanos foram condenados por eles trazer essa nova proposta. Assim também como aqueles que desenvolveram qualquer tipo de cultura profana. Eles foram considerados como heréticos. Olha só, uma mensagem acessível a todos e simultaneamente enobrecendo a língua vulgar, enobrecendo o próprio latim, através do seu uso na religião. Ok, galera? Então, lá vem o comando. O comportamento desse religioso, esse Assis, levando a uma nova linguagem, propondo um novo Cristo, o comportamento dos franciscanos, e de Assis, de uma forma específica, demonstra uma preocupação com as características assumidas pela igreja. A igreja se preocupa com esse tipo de cristianismo que Assis, evidentemente, divulga, ou até mesmo pela divulgação da cultura profana. Ela se preocupa e vai acusar esses setores de quê? Heréticos. E com as desigualdades sociais compartilhadas no seu tempo pelos o quê? Pelos que a igreja chamava de movimentos heréticos. Resposta, letra B de bola. Ok, galera? Então, dessa forma, nós temos basicamente questões e itens sobre a Idade Média que caíram nos últimos vestibulares, tanto aqui do PAS UEMA, como também do Enem. Muito importante que você faça esse movimento de olhar para essas questões, de observar com bastante cuidado esses comentários, para que você possa não ser pego de surpresa, ok? E não esqueçam, preparatório, PAS UEMA, Enem, é aqui na plataforma Gonçalves Dias. Um grande abraço
e até o nosso próximo encontro. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, plataforma Gonçalves Dias, preparatório Pais UEM Enem. Fique conosco, é a melhor opção que você tem para se preparar para esses dois vestibulares que estão vindo aí no mês de novembro agora de 2022. Nossa aula de hoje, nós iremos discutir com vocês, iremos refletir, na verdade, uma temática que também ela se faz muito presente nesses vestibulares do PAS UEMA e no próprio vestibular do Enem. Na verdade, é sobre a modernidade europeia ocidental. E quando se fala dessa modernidade europeia ocidental, por exemplo, os historiadores marxistas, eles costumam falar que nesse momento a Europa ela vai passar por um momento de transição, por uma fase de transição do feudalismo para o capitalismo, por volta aí do século XV até o começo do século XVIII. A história cultural, por exemplo, a história dos análises, ela olha para esse momento dessa modernidade como sendo um momento de mudança de mentalidade do homem europeu, mudanças culturais, mudanças lentas, porque você está tratando de mudanças mentais. Na verdade, dentro dessa ideia de transição, feudalismo, capitalismo, ou de mudanças mentais, culturais, que a sociedade europeia vai viver do século XV ao começo do século XVIII, o que nós vamos observar são 4 grandes movimentos, 4 grandes transformações acontecendo nesse exato momento na Europa, que reflete essas mudanças no campo político, no campo econômico, no campo ideológico, no campo social e até mesmo no campo religioso. Os 4 principais movimentos responsáveis por essas mudanças, ou por essa fase de transição nessa Europa moderna do século XV ao começo do século XVIII, são eles a Reforma Protestante, o Renascimento Cultural, a formação dos Estados modernos, as chamadas monarquias nacionais com características absolutistas, e, lógico, o movimento da expansão marítima e comercial europeia, o movimento das grandes navegações. Então, nós iremos passear, na nossa aula de hoje, por alguns desses movimentos responsáveis aqui na modernidade europeia ocidental, por essa fase aí de transição, ou até mesmo de mudança de mentalidade dessa sociedade. Sempre fazendo aquele movimento de olhar para o fragmento da questão, analisar esse fragmento, observar com cuidado o comando, o que está pedindo a questão, e a partir daí ir para cima da resposta e olhar um outro distrator, conforme a necessidade. Nós temos aqui o primeiro item em questão, que foi abordado no vestibular do Enem em 2020, onde ele coloca o seguinte fragmento, o seguinte excerto. Porque todos confessamos, não se pode viver sem alguns escravos, que busquem a lenha e a água, e façam cada dia o pão que se come, e outros serviços, que não são possíveis a poderes fazer pelos irmãos jesuítas, máxime sendo tão poucos, que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que as constituições, as leis, permitem, quando puder, para nossos colégios e casa de meninos. Observe que o fragmento, ele nos fala sobre a Companhia de Jesus, a Companhia Jesuítica, a Companhia dos Padres Jesuítas, uma companhia que você vai poder observar a sua ação, principalmente aqui no Novo Mundo, na América
a partir das grandes navegações. A partir do movimento da expansão marítima e comércio europeia, nós teremos a conquista e a colonização do Novo Mundo. E essa conquista, essa colonização, principalmente na chamada América Ibérica, um dos mecanismos que se utilizou nesse processo de conquista, que os europeus acabaram utilizando, foi a expansão da fé cristã. A expansão da fé cristã através, basicamente, de mecanismos como, por exemplo, a presença da Companhia de Jesus aqui nessa América Ibérica. O que se observa claramente é que essa Companhia de Jesus, o principal papel dela aqui na América Ibérica foi o papel de evangelização. Evangelizar, catequizar. Esse foi o grande papel. Uma evangelização, uma catequização, entrelaçadas por várias motivações. Motivações como uma necessidade de facilitar o processo de colonização dessa América Ibérica pelos europeus, motivações como a sobrevivência desses padres jesuítas aqui na América Ibérica e até mesmo o enriquecimento dessa Companhia de Jesus. A partir daí, você tem um processo catequético. Entretanto, observe que o texto, ele fala da necessidade que os jesuítas têm, até mesmo através de uma legislação, de ter um amparo para poder o quê? Utilizar o trabalho escravo, o trabalho cativo, aqui nessas colônias da América Ibérica. Utilizar o trabalho cativo como uma forma de quê? De ajudar na construção das missões, como uma forma de ajudar nas atividades econômicas que vão ser desenvolvidas pelas missões e até mesmo facilitar o trabalho catequético desses padres. Então, o fragmento, ele mostra a Companhia de Jesus exigindo, certo? Exigindo uma liberdade para poder colocar os nativos no cativeiro. Ou seja, para poder, evidentemente, utilizar essa mão de obra escrava. E aí nós temos o comando, né, da questão, do item questão, que ele diz, o texto explicita, ou seja, ele explica premissas, olha só, elementos da expansão trabalhina portuguesa, porque o texto está falando justamente do quê? Da presença da Companhia de Jesus aqui nas colônias da América Ibérica, especificamente da América Portuguesa. Ao buscar justificar, o texto busca justificar justamente o quê? A Companhia de Jesus adotando o trabalho escravo na colônia. Trabalho escravo eu posso substituir pelo trabalho cativo. Então, resposta, letra C, de casa. Adoção do cativeiro na colônia. Observe um distrator aqui importante da letra B. Valorização do trabalho braçal. O texto não está falando da valorização do trabalho braçal. Pelo contrário. O texto, de certa forma, ele está até mesmo, indiretamente, colocando a desvalorização do trabalho braçal. Porque o trabalho braçal, basicamente, tem que ser exercido por quem? Tem que ser exercido por outros setores, né? E não pela Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus fala da necessidade dos padres ficarem livres para desenvolver o trabalho catequético, o trabalho evangelizador e da utilização do trabalho escravo aqui na colônia. Então, resposta, letra C, de casa. Ok? Nós temos o segundo item em questão, que o fragmento nos fala o seguinte. 2 grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menótio. E Menótio é o principal personagem do livro do Carlos Ginzburg, que é um historiador cultural, trabalha a história cultural, chamado basicamente aí o queijo e os vermes, o cotidianos e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. Então Menótio é um moleiro que foi perseguido pela Inquisição, que vai ser trabalhado no livro do Carlos Ginzburg. Aí ele continua, a invenção da imprensa e a reforma. Observe que o texto começa colocando 2 grandes acontecimentos históricos que vai ser possível um caso como o de Menótio, que ele vai
descrever para a gente que caso é esse. Ele diz, olha, o caso de Menótio pode ser explicado pela invenção da imprensa. A imprensa foi inventada pelo Gutenberg, na Alemanha, no século XV, e pela Reforma Protestante. A Reforma, que ela se define como movimento a partir do luteranismo no século XVI. Tá? Aí ele coloca, a imprensa permite para Menótio, para esse moleiro, confrontar os livros com a tradição oral, em que havia crescido, e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que neles conviviam. Ou seja, a partir da invenção da imprensa, homens nessa sociedade moderna do século XVI, eles passam a ter contatos com outros livros. Afinal de contas, um dos efeitos da invenção da imprensa foi a facilidade no processo de publicação, que a publicação ela se torna muito mais intensa a partir da invenção da imprensa. E isso facilita, como personagens comuns dessa sociedade europeia, como Menótio, ele pudesse ter acesso a outros livros. Outros livros que pudessem fazer ele confrontar todo o trabalho oral, a narrativa oral, que muitas das vezes foi discursada para ele, ele não podia combater, porque ele não havia lido nada que falava sobre aquela temática. E até mesmo, por exemplo, a própria Bíblia, porque antes da imprensa, observe que antes da reforma, que a Bíblia, na verdade, você só tinha ela lá na linguagem do latim, e a Bíblia era apenas trabalhada pelo clero. A reforma, olha só, a reforma protestante lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, porque a reforma permite com que ele tenha o quê? A liberdade de ler a Bíblia. Um dos fundamentos das 95 teses de Lutero, que Lutero defendia, é a livre interpretação da Bíblia. Então, Menótio, na verdade, ele está, a partir do momento que ele tem um contato com a Bíblia, ele está, evidentemente, colocando em prática essa ideia luterana da livre interpretação da Bíblia. Ele está lendo a Bíblia, inclusive, o próprio Lutero fala da tradução, da necessidade de se traduzir a Bíblia para os idiomas nacionais, ele, inclusive, faz a tradução para o alemão. Então, Menótio, ele tem audácia, porque ele é um leitor agora. Então, ele pode confrontar, na verdade, um membro do clero católico, pode ter essa audácia, porque ele está lendo também a Bíblia. Ele está interpretando também a Bíblia. Beleza? Do vilarejo, conterrâneos, inquisitores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo que queria do Papa, dos cardeais e dos príncipes, como queria, porque Menótio foi silenciado pelos inquisitores do Tribunal da Santa Inquisição. Ele acabou sendo condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição, justamente pelo fato dele enfrentar, dele ter essa audácia, dele ser um leitor, dele seguir os princípios ali luteranos, da ideia de livre interpretação da Bíblia, e até mesmo ter a facilidade de ter acesso a isso por conta da invenção da imprensa. Aí vemos aqui agora com o comando da questão. Os acontecimentos históricos citados, ele cita dois acontecimentos, a invenção da imprensa e a reforma protestante. Ajudaram esse indivíduo, no século XVII, século XVI, ou seja, Menótio, a repensar a visão católica do mundo, ao possibilitar o quê? Ao possibilitar justamente a interpretação autônoma dele de textos bíblicos. Ele pode, a partir de agora, interpretar ele mesmo e não receber a tradição oral interpretativa que era realizada apenas pelo clero católico. Então, resposta, letra D de dado. Aí você ficaria, por exemplo, aqui em dúvida em relação à letra E, correção doutrinária das heresias medievais? Não, isso não possibilita. Menótio não está querendo corrigir as doutrinas das heresias medievais. Inclusive, Menótio é condenado como herético pelos inquisitores, por não aceitar justamente que ele tem esse poder de interpretar a Bíblia e, de certa forma, ser audacioso, como o próprio texto do Ginsburg coloca, em relação àqueles que estão lhe inquirindo, aos inquisitores do cristianismo católico. Então, resposta, letra D de dado.
Muito bem. Temos o terceiro item em questão, Enem PPL 2021, que ele coloca o seguinte: o barroco foi o estilo das formas dramáticas, grandiosas e opulentas, voltada ao intenso decorativismo, e caracterizado pela exuberância dos dourados nas volutas e espirais. O barroco exprimiu as incertezas de uma época. Olha só, a Idade Moderna, que oscilava entre os velhos valores medievais e os novos valores do pensamento moderno. Foi largamente utilizado pela Igreja, o barroco, largamente utilizado pela Igreja da Contra-Reforma, como elemento de propaganda, destinado a atrair as criaturas pela pompa e magnificência. Através do barroco, a Igreja compeliu Deus a vestir as mais suntuosas roupagens humanas, reproduzindo o céu em toda a sua magnificência, grandeza e esplendor, extasiando e arrebatando os fiéis que frequentavam os templos. Então, observe que ele está falando da utilização e até mesmo características do barroco pela Contra-Reforma Católica. Observe que ele fala sobre a grandeza do barroco, da dramaticidade, da opulência presente na obra do barroco. Mostra a Igreja utilizando o barroco na Contra-Reforma. Assim como ela usou, por exemplo, o retorno do Tribunal da Santa Inquisição. Assim como ela vai usar, por exemplo, o Index dos Livros Proibidos, o Conselho de Trento, a própria Companhia de Jesus. Ela usa o barroco como instrumento de quê? De reação à expansão do protestantismo, por conta da Reforma Protestante. Então, na verdade, ela está utilizando o instrumento como uma forma de frear o avanço das igrejas protestantes que questionaram o poder do Papa, que quebraram o poder papal, que quebraram o poder universal da Igreja Católica, que foi um dos reflexos, evidentemente, do movimento da Reforma Protestante. E a reação é uma reação conservadora por parte da Igreja, utilizando, por exemplo, o instrumento do barroco. O movimento estético-cultural, que é o barroco, no texto, constituiu-se historicamente em uma resposta ao quê? O barroco é uma resposta ao quê? É uma resposta à Reforma Protestante. Onde é que está isso? Olha só, é uma resposta basicamente às contestações aos domínios espiritual e terreno exercidos pelo Papa. E quem faz essas contestações? É o movimento da Reforma Protestante. Então, resposta letra A. Nós temos aqui a nossa quarta questão, que caiu na UEMA em 2017. A imagem a seguir, conhecido como o Homem Vitruviano, de 1492, essa obra, foi desenhada por Leonardo da Vinci, um dos grandes intelectuais renascentistas, e constituiu-se em um símbolo do movimento do Renascimento cultural. Observe que nós estamos diante de uma obra do Renascimento. O Renascimento que foi um movimento que se inspirou na cultura clássica greco-romana. O Renascimento que foi um movimento que valorizou o homem, antropocentrismo, o seu eu, individualismo, a sua essência de pensar, o racionalismo, a sua experiência de fazer, o experimentalismo, que valorizou o humanismo, que valorizou os prazeres da vida terrena, o hedonismo. E essa obra de Da Vinci, ela reflete claramente as principais características do Renascimento, principalmente a valorização do homem, o homem como centro, uma obra que tem até características de estudos de anatomia, traz até mesmo características de estudos, evidentemente, anatômicos. Então, o Renascimento cultural, que foi um movimento que fez críticas ao medievalismo, um movimento que buscou se inspirar na cultura clássica greco-romana e que valorizou, acima de tudo, o homem. Olha só, o comando, a análise da imagem do homem vitruviano permite afirmar que uma das características do Renascimento cultural foi o quê? Resposta, letra C. Valorização da figura do homem como ser do universo, ou seja, antropocentrismo. Você poderia pegar, por exemplo, a letra A, resgate dos valores da antiguidade clássica, beleza, mas não o teocentrismo.
O Renascimento criticou o teocentrismo. Ele vai resgatar os valores em torno do antropocentrismo. Então, resposta, letra C de casa. Valorização da figura do homem como sendo do universo. Ok, galera? Um grande abraço e até nosso próximo encontro. E lembre-se, a plataforma Gonçalves Dias, questões, Pais UEMA e Enem. Um grande abraço. Salve, salve, galerinha! Sou Marcos Vinícius, o teu professor de Geografia, para mais um projeto sensacional da plataforma Gonçalves Dias, uma mega revisão, galera, um preparatório para ti, para o teu Pais UEMA e para a tua prova do Enem. Tu, estudante, que quer tua aprovação, quer chegar no final do ano, comemorar com a tua família, com teus pais, essa tão sonhada aprovação e a possibilidade de uma vida, né, melhor, com bom salário, tem que seguir a plataforma Gonçalves Dias, tem que assistir às nossas aulas, tá certo? É obrigação, elaboramos aí todo o material especialíssimo para ti. Só para te explicar rapidamente como vai funcionar, galera, tá? São 24 aulas aí de Geografia e das outras disciplinas, só a partir de resolução de questões, tá? De qual, Marcos? Das provas do Enem e das provas da UEMA. Desde as últimas provas, ou seja, um material extremamente atualizado, galera, tá certo? Que a gente fez para ti desde as provas de 2021, ali, 2020, 19, 18, 17, ou seja, só as questões top que caíram aí, que tá todo mundo discutindo, tu vai ter aqui de bandeja para ti na plataforma Gonçalves Dias. Fechou? Então, acompanha nossas aulas. Antes de começar, eu tô sempre falando no início de cada aula que o Enem não é apenas conhecimento, a prova da UEMA também não é apenas conhecimento, existe estratégia de resolução envolvida. E eu estou utilizando uma estratégia muito específica na resolução dessas questões, que é a técnica, né, a estratégia da resolução a partir do comando. Como assim, Marcos? Rapidamente explicando, eu já expliquei em outras aulas, mas é importante te explicar se é a primeira aula que tu está assistindo, tá? As estruturas das questões do Enem, do PAS, do EMA, galera, são baseadas em um texto motivador e uma pergunta comando, tá certo? Normalmente você lê primeiro o texto, depois você lê a pergunta comando. Mas uma estratégia interessante é, primeiro, a gente vai para a pergunta comando, vai entender, vai ver qual é a questão, vai ver o que essa pergunta te direciona e dali a gente passa, tá certo, para o texto motivador, já sabendo mais ou menos o que a gente está procurando. É uma técnica que muitos professores utilizam, passam para alunos, inclusive os professores daqui da plataforma, e a gente vai estar utilizando essa técnica show de bola. Tu vai perceber como ela te ajuda na resolução dessas questões. Fechou? Beleza, né? Agora, para a gente começar com chave de ouro, já sabe, né? Respira, ó. Oxigena e vamos lá. Vamos para cima. Marcos, que temática a gente vai trabalhar? Rapaz, eu te digo que essa é uma das temáticas que são mais cobradas, tá certo? Na prova do Enem e também na UEMA. Mas principalmente, o Enem adora essa temática. Eu te digo que eu acho que todo ano essa temática cai. Acho não, te afirmo. Te afirmo que todo ano essa temática cai. Que temática, Marcos? O desenvolvimento sustentável e as questões ambientais. Tu precisa estar de olho nas principais características e elementos. Então, vamos lá, sem mais delongas. Primeira coisa, como eu te expliquei, texto motivador. Não vou ler agora. Vamos para o comando, vamos para a pergunta. Olha o que ele te diz. No texto, a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância de... Ou seja, eu já sei que o texto motivador ele vai me evidenciar algo importante que os indígenas ali vão me propor, tá certo? Que vai ser o quê? A prática agrícola, cultivo de hortaliças, saber tradicional, criação de gado ou reflorestamento comercial. Alguma dessas alternativas aqui o texto vai me embasar. Agora eu já sei o que eu vou ali mais ou menos direcionar, né? Vamos para o texto motivador agora. Vamos lá. Olha o que ele te diz. Foram estes cientistas chavantes que esclareceram os mistérios da geminação de cada uma das sementes. Opa, aí tu já vê, ó. Existe conhecimento aí chavante. Beleza. O que são os chavantes, Marcos? Uma tribo indígena, tá? Eles tinham um conhecimento para quebrar a dormência. O fogo era fundamental para muitas. Para outras, o caminho para despertar passava pelo sistema digestivo dos animais silvestres.
Olha, está tendo aí conhecimentos, né, que o Chavante aí vem evidenciando. Aí ele continua, abre aspas. Essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo, diziam eles. Esta outra, quando a anta caga a semente. Aquela precisa ser comida pelo lobo, fecha aspas. Olha aí, tá te passando aí conhecimento, né, tradicional, tu tá vendo? Aí ele te diz, né, finalizando, aliando os conhecimentos dos cientistas da aldeia e da cidade, essa área do cerrado foi totalmente recuperada. Ora, galera, ele falou muito aqui sobre o quê? Sobre o conhecimento, né, tradicional de quem? Dessa comunidade, né, desses povos indígenas chavantes aqui. O texto ele fez vários exemplos sobre isso, né? E aí ele vai te perguntar, no texto a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância de quê? Vamos lá. Prática agrícola para a logística nacional, o texto falou sobre essa prática para a logística, para alimentar a população brasileira como um todo, logística nacional? Não falou nada disso. O texto fala, galera, é a importância do cultivo de hortaliças para o consumo urbano. O texto em algum momento te cita consumo urbano? Não, galera, né? Vai frisando as partes mais importantes, depois vai ligando. Não falou, então vai cortando. O texto evidencia a importância do saber tradicional para a conservação ambiental. O texto te falou isso, galera? Falou, né? Vamos lá voltar aqui, ó. Olha o que ele te diz. Ele fala do saber tradicional, essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo. A outra, né, a anta, caga essa semente, ele deixa muito claro no final, aliando os conhecimentos dos cientistas da aldeia e da cidade, esta área do cerrado foi totalmente recuperada. Galera, questão muito clara, né, o nosso gabarito aí é a letra C, né? Tá vendo? Técnica muito bacana, galera, para responder questões. Primeiro, a gente vai analisar o comando, a pergunta, depois a gente vai para o texto motivador. Bora responder mais uma. Vamos lá. Questão do Enem, também 2021. Te disse? O Enem adora essas questões, adora. Matemática, o Enem foca muito. Texto motivador. Vamos lá para o comando. O comando diz o seguinte, ó. De acordo com a análise do texto, tanto nos países centrais quanto nos periféricos, os movimentos ambientalistas tiveram como origem... Opa! O que eu vou buscar no texto, Marcos? Eu quero... O que vai ser a origem dos movimentos ambientalistas? É isso que a pergunta está me perguntando. É isso aqui que o texto vai me responder. Qual foi a origem dos movimentos ambientalistas? Vai ser uma dessas alternativas aqui, ó. Foi o crescimento, o texto vai me falar do crescimento e aprofundamento da cooperação científica, vai ser da ampliação e radicalização dos movimentos socialistas, vai ser da polarização e cisão do modelo geopolítico, vai ser da expansão e exaustão do padrão socioeconômico ou do enfrentamento e resolução dos problemas fundiários. Uma dessas coisas o texto vai me dizer. Vamos agora para o texto motivador. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, uma nova modalidade de conservação surgiu da associação entre movimentos sociais que lutam pelo direito de acesso à terra e aos recursos naturais por camponeses, pescadores, ribeirinhos, povos da floresta e de setores do ambientalismo do terceiro mundo, tá? Para os quais a crise ambiental está profundamente associada à crise do modelo do desenvolvimento, a miséria crescente e a degradação ambiental. Grifa aí, né, galera? Ele já deu aqui uma dica, né? Modalidade de conservação surgiu aqui associada à crise do modelo de desenvolvimento, à miséria, né, a pobreza e a degradação ambiental. Beleza? Vai marcando. Continua. O ambientalismo nos países do norte, tá certo? Mas países do norte como assim? É uma das classificações que foram surgidas aí, né, galera, a nível de geopolítica, onde o mundo, após o final aí da Guerra Fria, que era primeiro, segundo e terceiro mundo, países capitalistas, socialistas e subdesenvolvidos, né, foi reclassificado numa teoria chamada países do norte e países do sul. Os países do norte eram os ditos países desenvolvidos, tá certo? E os países do sul eram os ditos países aí pobres e emergentes. Fechou? Então, quando ele fala sobre o ambientalismo nos países do norte, ele está falando sobre os países desenvolvidos. Ele continua. O ambientalismo nos países do norte surge com a rejeição do industrialismo e dos seus valores consumistas. Opa, veja bem, ó, no norte, o que levou esse ambientalismo foi a rejeição do industrialismo e do consumismo. Tá vendo? Olha o texto já te dando dicas, né?
Aí ele continua, muito raramente incluem o problema da pobreza e principalmente a má distribuição de renda. Nesse sentido, parte considerável do ambientalismo dos anos 60 e 70 nos países industrializados nasceu com a opulência das nações ricas. O que é opulência, Marcos? Excesso, com o excesso das nações ricas. Excesso de quê, Marcos? Excesso, ele está dizendo bem aqui, ó, excesso principalmente, galera, relativo ao consumismo, ou seja, consumiam demais. Tá certo? E a partir dali o ambientalismo começa a perceber na região do norte e também nos países periféricos. Tá certo? Então vamos lá, agora vamos para o texto, vamos para a pergunta, né? De acordo com a análise do texto, tanto nos países centrais, que são também uma outra classificação, classificação Sistema Mundo, países centrais, que são os países desenvolvidos, quanto nos países periféricos, são os países emergentes, subdesenvolvidos, galera, tá? Que ficam em torno dos países centrais. Os movimentos ambientalistas tiveram origem como? O que levou ao surgimento do movimento ambientalista? Vamos lá. Foi o crescimento e o aprofundamento da cooperação científica? O texto fala em algum momento de cooperação científica, aprofundamento? Não. Ele faz uma crítica ali a um sistema. O que levou à origem do ambientalismo foi a aplicação e a radicalização dos movimentos socialistas internacionais. O texto em algum momento fala em socialismo internacional. Ele não faz nenhuma referência, galera, tá? Muito cuidado nas provas de Enem, provas da UEM, para não cometer o chamado erro de extrapolação, tá? Que é o quê? É trazer coisas fora do texto, a não ser que o texto te peça, de acordo com os teus conhecimentos prévios e tal. Mas se não, te atenha ao que o texto está te falando, tá certo? Normalmente isso é um erro que acontece, né? O chamado erro de extrapolação. Eu trago coisas além do que o texto me fala, tá bom? Muita atenção. Então, também não é. Letra C. A origem do ambientalismo é a polarização e a cisão do modelo geopolítico de dominação. Ele fala sobre a cisão do modelo, esse geopolítico de dominação, ou seja, no último texto ele fala até sobre a opulência dos países ricos, mas ele está falando que agora vamos buscar um modelo mais justo entre ricos e pobres. Ele não está falando nada sobre essa questão de mudança, né, desse modelo de dominação. Pula. Letra D. O que gerou esse movimento ambientalista, a origem, é a expansão e a exaustão do padrão socioeconômico vigente, ou seja, do consumismo, galera. Sim ou não? O texto fala sobre isso? Ele fala, né, galera? Então tá aqui, ó, esse é o nosso gabarito, galera, tá certo? O gabarito é a letra D, tá certo? O texto ele fala claramente que a origem dos movimentos ambientalistas é a expansão e exaustão do modelo socioeconômico vigente baseado no consumismo. Vamos ver só o erro da letra E. A solução, né, a origem é o enfrentamento e resolução de problemas fundiários. Ele nem fala em problema fundiário, certo? É um distrator total. Belezinha? Fácil, né? Respira, bora responder mais questões, que tem mais coisa legal. Enem 2020. Todo ano, tá vendo? Todo ano tem questão aí de desenvolvimento sustentável e questões ambientais. Texto motivador, vamos para o comando da questão. Olha o que o comando te diz. De acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre... Opa, o que é que a pergunta aí está me dizendo? O que é que o comando está me dizendo? O que é que eu vou buscar nesse texto, né? Ele vai me dizer que os seringueiros amazônicos, eles conseguiram visibilidade, né? Ele está sendo muito claro. A visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida, ou seja, eles conseguiram a partir de uma relação, a partir de algo que vai estar lá no texto. É crescimento econômico, migração, é produção da borracha, escassez de recurso natural, é reivindicação de terra e preservação, é incentivo governamental e conservação de territórios, ou é modernização de plantio e comércio do látex? Vamos ver se tem alguma dessas palavras-chave lá. Vamos para o texto motivador? Olha o que ele te diz. Os seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional nos anos 70. Veja bem, anos 70 ninguém reparava nos seringueiros. Começaram a se articular como um movimento agrário no início dos anos 80 e, na década seguinte, década de 90, conseguiram reconhecimento nacional, obtendo a implantação das primeiras reservas extrativistas após o assassinato de Chico Mendes. Opa, veja aí uma evolução que o texto falou. Eram invisíveis, não tinham ali propriedades, mas devido à organização, né, eles conseguiram as suas primeiras reservas extrativistas na década de 90. Olha aí, conseguiram as suas reservas. Beleza, já tem aí um item. Aí ele continua, né?
Assim, em 20 anos, os camponeses da floresta passaram da invisibilidade à posição de paradigma. O que é paradigma, Marcos? Anota aí, que está me escutando. Paradigma, galera, é exemplo, tá? É um sinônimo, exemplo. Então vamos lá, ó. Os seringueiros, né, os camponeses da floresta, passaram da invisibilidade para a posição de exemplo de desenvolvimento sustentável, com participação popular. Outra característica importante, ou seja, eles conseguiram as suas reservas, né, e agora são um exemplo de desenvolvimento sustentável, ou seja, de preservação. Vamos lá? Será que tem alguma coisa aí nas alternativas? Então, de acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre, letra A, crescimento econômico e a migração de trabalhadores. O texto falou em algum momento diretamente sobre crescimento econômico e migração? Não, ele está falando de camponeses locais. Ó, já foi. Letra B. Foi a relação entre a produção da borracha e a escassez de recurso natural. O texto falou em algum momento sobre produção de borracha e escassez de recursos naturais? Não. Embora os seringueiros eles produzam ali o látex, mas ele não falou diretamente sobre isso. Então, tu já fica ali de canto de olho, né? Pula. Letra C. A relação é entre a reivindicação da terra e a preservação da mata nativa? Opa! Os seringueiros, foi falado sobre reivindicação da terra? Foi, galera. Falaram quando? Bem aqui, ó, quando eles conseguiram as suas primeiras reservas extrativistas, é uma reivindicação de terra. E preservação da mata nativa, foi falado isso no texto? Foi, né, galera? Bem aqui, ó, a posição de exemplo, de paradigma de desenvolvimento sustentável. Tá aqui, galera, a nossa resposta. Nossa resposta é a letra C, né, galera? De acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre a reivindicação da terra, que eles conseguiram suas reservas, e a preservação da mata nativa, que se tornaram um paradigma, um exemplo de desenvolvimento sustentável. Que show de bola, né? Tu tá vendo que com essa técnica aí tu não vai errar questão do Enem, questão da OEMA, questão nenhuma, tá certo? É pra gabaritar. Bora responder mais uma? Bora! Enem 2020. Marcos, mas todo ano cai a prova de questão de desenvolvimento sustentável no Enem? Cai, galera, tá? Cai não, despenca, né? Como a gente diz aqui no Maranhão, né? Coloque os capacetes porque é só tijolada, as pedras vão rolar, é só questão aí de desenvolvimento sustentável e questão ambiental. Mesma lógica. Texto motivador, bora pro comando. Olha o que ele diz. O paradigma produtivo, já te falei o que é paradigma, um exemplo. O exemplo produtivo apresentado no texto tem como base a harmonização entre tecnologia e ecologia e propõe uma sustentabilidade pautada no... Opa, vamos lá, vamos traduzir esse comando. O que é que ele quer? Ele quer dizer, o texto ele vai me mostrar, galera, que existe uma proposta de sustentabilidade pautada em uma dessas características aqui. É isso que a gente vai analisar ali, né? A harmonização entre tecnologia e ecologia que propõe uma sustentabilidade pautada em ideia da natureza intocada, lógica do mercado internacional, respeito ao saber comunitário, desenvolvimento de cultivos orgânicos ou retorno às práticas agrícolas arcaicas. Uma dessas coisas o texto vai me citar lá. Bora pro texto motivador? Bora! Olha lá, olha o que ele te diz. A produtividade ecológica articula-se com uma produtividade tecnológica. Beleza. Porque não se deve renunciar a todas as possibilidades da ciência e da técnica, e sim reencaminhar muitas delas para a construção desse novo paradigma produtivo, ou seja, para esse novo exemplo. Marcos, que foi o que ele me disse aí, galera? Que tem que se buscar uma produtividade aliando a tecnologia, mas também a ecologia, ou seja, essa preservação, ou seja, não são caminhos diversos. O desenvolvimento sustentável fala muito isso, né, galera? Não é deixar o desenvolvimento econômico de um lado e a floresta intocada do outro. Não, é buscar formas desses caminhos estarem juntos, tá certo? Ou seja, extrair os recursos naturais, utilizando da tecnologia, mas buscar formas de preservar esses recursos agora, mas principalmente para as comunidades futuras. Beleza? Aí ele continua. Essa construção social, porém, não pode ser guiada por um planejamento centralizado na tecnologia, ou seja, disse, ó, não pode ser só tecnologia. Cada cultura dá significado a seus conhecimentos, a sua natureza, recriando-a e abrindo fluxo para a possibilidade de coevolução,
articulando pensamento humano com potencial da natureza. Veja bem, galera, o que foi que o texto ele te diz aqui, ó. Você precisa levar em conta não apenas tecnologia, mas também os valores das culturas, ou seja, os conhecimentos culturais, tá certo? Muito claro ali, aí ele diz, ó, a natureza, recriando e abrindo esses fluxos de possibilidade, ou seja, vamos utilizar a tecnologia, mas vamos utilizar o conhecimento também que já existe, principalmente das culturas locais, tá certo? Ficou claro? Bora agora para a questão, galera. Vamos ver se tem agora. O exemplo produtivo apresentado no texto tem como base essa harmonização entre tecnologia e ecologia, que propõe uma sustentabilidade pautada no quê? Ora, galera, quando ele fala de cultura, ele fala de respeito ao saber local comunitário. É a letra C. Então, galera, é isso aí. Valeu! Salve, salve, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área, sou teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias para dar continuidade nesse projeto show de bola, que é uma mega revisão, um preparatório para os nossos dois principais certames aí de vestibular, né? O PAS, da nossa UEMA, e o Enem. Galera, temos aí uma série de aulas baseadas na clara resolução de questões. As principais questões, e claro, extremamente atualizadas, desde os últimos vestibulares, tá certo? Levando em conta aí os últimos 5 anos. E hoje, galerinha, nós vamos aí dar continuidade falando sobre matemática que especificamente, muita atenção, tá? Existem temáticas aí que a UEMA e que o Enem vão abordar, e existem outras temáticas que, por exemplo, a UEMA adora muito e o Enem já deixa um pouquinho de lado, e outras temáticas que o Enem já aborda bastante e a UEMA já deixa, às vezes, em segundo plano. Hoje nós vamos abordar uma temática que o Enem gosta muito de cobrar, tanto no aspecto mundial quanto no aspecto nacional, que são os aspectos demográficos, galera. Já ouviu falar? Com certeza, né? É um assunto fundamental para a tua aprovação. Hoje nós vamos, inclusive, dividir essa temática em 2 partes. Como o Enem gosta de cobrar bastante essa temática de aspectos demográficos, nós dividimos a primeira aula em aspectos demográficos mundiais, pegando os aspectos globais, e vamos ter uma resolução de questões voltadas só para o aspecto demográfico do nosso país, do Brasil. Fechou? Então, hoje, galera, nós vamos falar sobre os aspectos demográficos mundiais, vamos responder aí questões muito importantes que foram contempladas aí nas suas últimas provas, especificamente do teu Enem, tá? Só quero te lembrar que nós estamos utilizando uma estratégia, tá, para a resolução dessas questões. Nas aulas anteriores eu já venho dizendo que o Enem, antes de qualquer coisa, como a prova da UEMA, é uma prova também de estratégia, e algumas atitudes que nós tomamos no decorrer dessa prova nos ajudam a responder melhor as questões. Estamos utilizando uma estratégia de quê, Marcos? De primeiro analisar o comando das questões, entender qual é a temática, entender o que se busca de fato, para a partir daí buscar o texto motivador. Belezinha? É uma tática muito interessante que muitos professores utilizam e vai basear a nossa resolução de questões durante todas essas aulas que são voltadas para esse objetivo, resolução de questões. Fechou? Então, sem mais delongas para a gente começar, respira, oxigena e vamos para cima. Show de bola! Então vamos lá, aspectos demográficos mundiais, ó. Questão de 2019 do Enem, nós temos o texto motivador. Vamos analisar o comando logo da questão, depois a gente volta para cá, né? Olha o que o comando te diz. A ação estatal, ou seja, uma ação do Estado, que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico ao estímulo a quê? Primeira coisa importante, o que é esse bônus demográfico, Marcos? Rapidamente falando, tá? Galera, bônus demográfico é quando tu tem uma boa quantidade da população de um país na faixa adulta. E principalmente, tu não vai ter tantas crianças e principalmente ainda não tem muitos idosos. Ou seja, tu tem uma faixa adulta ali, em grande proporção, que pode e deve ser utilizada como mão de obra de trabalho para que a economia funcione num ciclo constante, né? Ou seja, a pessoa está trabalhando, está produzindo a riqueza para o país, né? Para que depois ela se aposente, né? E quem está, por exemplo, se preparando agora, os estudantes vão ocupar essa vaga, tá certo? Então, tu tem aí um ciclo claro da economia. E a pergunta é muito clara, o que o Estado precisa fazer
para aproveitar este bônus demográfico? E ele vai te dar algumas alternativas: atração de imigrantes, elevação de carga tributária, qualificação da mão de obra, admissão de exilados políticos ou concessão de aposentadorias. Eu já te falei em atividades anteriores, em aulas anteriores. Tem questões, tanto do Enem quanto da UEMA, que só tu ler e interpretar o comando principal da questão, tu já consegue responder sem nem precisar ir para o texto motivador. Tá? E isso, claro, nos ajuda a ganhar tempo. Mas aqui nós vamos responder com calma. Mas essa questão, você de certa forma já consegue ali responder ela, né, sem precisar ir no texto motivador. Mas de qualquer forma, vamos lá. Olha o que o texto motivador te diz. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, ou seja, a taxa de natalidade está caindo, isso é um claro sintoma aí, anota isso, tá? A taxa de natalidade quando cai, de fertilidade, é uma clara mostra aí de que essa região está, por exemplo, se urbanizando, né? Nós temos aí, por exemplo, também um aumento do custo de vida, então as pessoas precisam trabalhar mais, se qualificar mais. É uma característica da inserção maior da mulher ao mercado de trabalho. Isso é típico de regiões que estão saindo de uma ruralização para a urbanização, ou seja, a população está se deslocando do campo para as cidades e essas características vão se mudando, beleza? Então, aí ele continua, né? O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Acabei de explicar o porquê, mas vamos dar continuidade. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população que ainda estão se preparando, ou seja, não estão contribuindo ainda ativamente, né, como população economicamente ativa, e o percentual de idosos ainda não é alto, ou seja, o custo previdenciário de pessoas que já estão aposentadas ainda não é alto. Então, tu tem uma maior parte da população que, na faixa adulta, como população economicamente ativa, que pode e deve contribuir para gerar riqueza para o país, tá? E agora ficou fácil, né? Então, o que o Estado? Vamos traduzir essa pergunta em termos claros. O que o Estado precisa fazer para aproveitar essa grande quantidade de adultos, que pode se tornar aí, gerar riqueza para o país? É trazer imigrantes? Não, né? Já tem essa mão de obra aqui, não precisa do imigrante. Letra B, elevação da carga tributária? Será que elevar a carga tributária vai conseguir aproveitar essa grande quantidade de trabalhadores? Não, né, galera? Letra C, qualificação da mão de obra, será que qualificar essas pessoas adultas vai ajudar a eles a produzir riqueza para o país? Sim ou não, galera? Com certeza. Então, nosso gabarito aí, ó, fácil, galera, né? Letra C, o que o Estado precisa fazer para aproveitar o bônus demográfico é qualificar sua mão de obra para que ela esteja aí apta a produzir riqueza para o país. Fechou? Fácil, né? Tu tá vendo como essa estratégia ela nos ajuda a responder muita questão. Bora evoluir. Bora responder mais uma. Segunda questão. 2019, veio que 2019 cobrou bastante aspectos demográficos. Texto motivador, vamos para o comando, vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, as medidas governamentais, novamente o governo, o que é que o governo aí precisa fazer, né? As medidas governamentais descritas buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico, ou seja, aqui, atenção, o texto agora vai ser fundamental, porque ele diz, olha, descritas no texto, o texto vai falar que os governos eles estão tomando algumas atitudes para conter um desses elementos aqui, que é transferência de refugiados, deslocamento sazonal, movimento pendular, fuga de cérebros e fluxo de retorno. Alguma dessas coisas o governo está fazendo para poder conter uma dessas situações. Bora ver o que é? Agora sim, bora para o texto motivador. Olha o que ele diz. Uma ação tomada por alguns países que pode funcionar é proporcionar bolsas de estudo e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país, ou seja, os países vão investir na sua mão de obra especializada. Antes, logo já antecipando, né? Para quê, Marcos? Ora, galera, a grande riqueza de um país, ela vai ser gerada a partir do intelecto de seus habitantes. Então, quanto melhor a qualificação da mão de obra dessa população, maior possibilidade esse país tem de crescer. Tá? Isso daí não é uma coisa recente. Se a gente pegar, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, o Japão. O
O Japão foi um país que, ao sair da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, destruído, fez um grande investimento na sua população de jovens para a qualificação profissional, tá certo? De estudo mesmo, técnico, científico, universidades. Isso, tu pega o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, e você pega, por exemplo, 30 anos depois, já na década de 70, o Japão já vai se tornar aí uma futura potência, principalmente na nova Revolução Industrial, que foi a terceira. Né? A terceira Revolução Industrial, ela tem como grandes expoentes quem? Os Estados Unidos e o Japão, que é a revolução de quê? Da técnica, da ciência e da informação. E o Japão ele vai estar em destaque. Isso só foi possível por quê? Pela qualificação da sua população, beleza? Atenção a isso. Então ele continua, né? Vai financiar os estudos em centros universitários fora do país, com a contrapartida de que, após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar ao governo voltando e trabalhando no país de origem. Veja bem, galera, agora ele já começa a falar de um problema, ou seja, eu vou te financiar, eu vou te dar bolsa de estudo, eu vou te ajudar a estudar nos grandes centros, mas tu tem que me dar uma contrapartida, que é o quê? Voltar para o país de origem e produzir a riqueza aqui. Porque o que está acontecendo acontece que muitos países já sofreram. Imagina, por exemplo, o cara vem de um país emergente ou pobre, ele tem toda essa qualificação, se torna, gradua, vai para o mestrado, vai para o doutorado, se torna uma referência, e ele vai voltar para o seu país de origem, que quer queira, quer não. Por ser um país pobre, muitas vezes não tem a qualidade de vida que ele almeja. Aí tu pega uma nação desenvolvida, ela pensa o seguinte, rapaz, tu aí, cidadão, que é, por exemplo, doutor nessa área de astrofísica, tu não quer vir, por exemplo, morar no meu país, Estados Unidos, e eu te dou, por exemplo, aqui o visto, tu vai ter a qualidade de vida que tu tanto almeja, ou seja, tu vai conseguir ascender socialmente, uma perspectiva que talvez o teu país não possa te oferecer, mas tu vai produzir riqueza aqui. Quer ver um exemplo fácil? Tu aí, se tu já gosta de assistir série, tem uma série muito famosa chamada The Big Bang Theory, tá? Que é Big Bang a teoria. É uma série de humor que passa. E ela mostra esse caso claramente. A história passa por um grupo de cientistas e um deles é indiano, né, chamado de Raj. E o indiano, ele é muito claro, ele é doutor em astrofísica, só que ele não produz riqueza para a China, conhecimento. Ele produz para onde? Ele produz para os Estados Unidos, para a Universidade de Pasadena. Inclusive, tem até um episódio que ele corre o risco de voltar para a Índia, ele é muito claro, ele não quer voltar para a Índia. E o que ele deixa muito claro, a qualidade de vida que ele tem nos Estados Unidos, galera, tá? E esse processo, tá? Existe uma denominação, mas eu vou já te falar. Aí ele diz o seguinte para finalizar o texto. Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar centros de excelência também pode ajudar. Galera, o texto ele fala claramente sobre um fator chamado, anota aí, fuga de cérebros. Tá? O que é isso, Marcos? É quando tu tem uma pessoa de alto nível de qualificação em um país emergente ou subdesenvolvido e essa pessoa migra para um país desenvolvido para aproveitar a qualidade de vida desse. E ela deixa de produzir a riqueza intelectual que ela se qualificou por anos, para o seu país de origem, vai produzir para quem? Para a região rica. Os Estados Unidos fazem muito isso, galera, tá certo? Principalmente na parte de tecnologia, captando gênios, né, em áreas, principalmente em regiões pobres, que vão, em vez de produzir conhecimento para o seu país e ajudá-los a se desenvolver, não, vão produzir conhecimento para os Estados Unidos, claro, aproveitando da qualidade de vida desse país. Então, agora ficou fácil, né? Vamos consolidar essa resposta, ele diz. As medidas governamentais, que eu acabei de explicar, descritas, buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico: transferência de refugiados? Não. Deslocamento sazonal? Também não. Letra C, movimento pendular. Movimento pendular, galera, é um movimento diário que a pessoa faz de uma cidade para outra, de casa para o trabalho. Aqui em São Luís acontece muito. O cara mora em Paços do Lumiar, sai de Paços do Lumiar, vem para cá para São Luís estudar, de noite ele volta. Movimentação pendular. Mas no caso da nossa questão, o governo busca evitar o quê? A fuga de cérebros. Letra D. Captou? Questão fácil, hein? É nem 2019, tá vendo? Bora responder mais um. Tem mais questão aí. Rapaz, a prova de 2019 adorou questões demográficas, tá percebendo, né? Tem um texto, não vou ler agora. Vamos lá. Vamos para pergunta motivadora. É o que ele te diz. A característica familiar descrita no texto deriva do seguinte aspecto demográfico. O texto ele vai te dar uma característica ali familiar de algum desses processos demográficos aqui. Migração interna, população relativa, expectativa de vida, taxa de mortalidade ou índice de fecundidade. Rapidamente falando, tá? Vamos logo para o texto motivador, vamos fazer melhor, né? Olha o que o texto diz.
ele é baseado, tá, numa letra de uma das grandes mentes do nosso país, um músico, um grande artista, mas também a base de muitas provas, de muitas questões do Enem na área de humanas e linguagem, o grande Chico Buarque de Holanda, tá certo? Tem uma música muito famosa dele chamada Para Tudo, se não me falha a memória. Ele diz o seguinte: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Eu vou na estrada há muitos anos, eu sou um artista brasileiro. Então tu percebe, galera, que ele está falando claramente uma grande movimentação interna pelo nosso país, né? O pai dele era paulista, mas o avô já veio de Pernambuco, o bisavô que já veio de Minas Gerais e o tataravô dele que já foi baiano. Inclusive, se tu prestar atenção, ele faz uma descrição aí, né, dos ciclos aí econômicos do país. Ó, se a gente for pegar desde o início da primeira Gênese, o tataravô dele, que é da Bahia, né, ali a nossa primeira região de ocupação, já o bisavô dele foi para Minas Gerais, onde tu tem um ciclo do ouro, por exemplo, tá certo? E aí, no caso, o avô dele, tu já vai lá para Pernambuco, né, pode ter, por exemplo, o ciclo ali, outros ciclos econômicos, né, por exemplo, da pecuária, por exemplo, e ele, por exemplo, o pai dele já era paulista, né, de certa forma já teve ali se deslocando, por exemplo, para aproveitar a industrialização. Chico Buarque pensa em tudo, né? Então, é fácil essa questão, né, galera? Aí ele te diz, ó, a característica familiar descrita nesse texto deriva do seguinte aspecto demográfico. Ele está falando claramente de quê, galera? Ele está falando de migração, né? Migração interna, ou seja, movimentação dentro de um país. Muita atenção, anota esses termos aí, tá? Não confunda migração, imigração com I e emigração com E. Migração, normalmente, quando esse termo ele é utilizado, ele está falando ali de movimentação de um lado para outro, mas ele não está deixando muito claro se você está saindo, por exemplo, de um país. Normalmente, migração sem o I e sem o E, ele é muito referido a migrações internas, como, por exemplo, o texto. Ele não saiu do nosso país, do Brasil, ele se movimentou entre os estados. Quando eu tenho imigração com I, anota aí, galera, tá? Imigração com I, é só tu lembrar, puxa a setinha do lado e bota aí. Internalizar. Quem internaliza, entra, galera, tá? O imigrante, I, tá? Com I, é aquele que chega. Por exemplo, imigrantes italianos vieram da Itália e chegaram aqui no Brasil, tá certo? Quando o italiano chegou aqui no Brasil, ele se tornou um imigrante com I. E emigrante, Marcos, com E. É só pegar o E, galera, puxa a setinha. Lembra, externar. Quem externa, sai, galera, tá? Então, o emigrante é aquele que sai do seu país. Por exemplo, os brasileiros que foram para o Paraguai. Brasileiros estão saindo daqui para o Paraguai. Eles são emigrantes, que nós chamamos aí de brasiguaios, tá certo? Outro exemplo de emigrantes brasileiros, descendentes de japoneses, né, que vieram para cá, só que os filhos e netos começaram a voltar para o Japão. Eles são emigrantes, estão saindo do Brasil para ir para o Japão, fenômeno chamado Dekaseg. Belezinha? Então, galerinha, nosso gabarito aí é a letra A de acreditar. Vamos lá, eu quero discutir dois conceitos bacanas aqui contigo que a tua prova pode vir cobrar. O primeiro deles é o conceito de população relativa. Galera, esse conceito é sinônimo da chamada densidade demográfica. Atenção, o que é isso, Marcos? Simplesmente a proporção da população pelo território. Ou seja, se tu vai ter muita gente nesse território ou pouca gente, tá certo? Ou seja, se tu tem muito espaço para essa população ou pouco espaço, tá? E o outro conceito é o conceito da expectativa de vida, que é a média, de certa forma, da idade dos habitantes de um país. Por exemplo, qual é a média expectativa de vida da população brasileira, que o brasileiro em média chega? Em torno de 70 a 73 anos. Fechou? Dois conceitos aí muito importantes para ti. Bora responder mais uma questão. Vamos lá. Quarta questão da prova 2018. Vamos ser bem direto nessa questão. Não vou ler o texto motivador agora, vamos para a pergunta. Ele diz o seguinte, ó. A preocupação apresentada no texto, já sei que existe uma preocupação que o texto vai me passar. Revela um aspecto da condução política desse Estado, ou seja, o Estado toma alguma ação relativa a uma preocupação. E o texto vai me dizer duas coisas importantes. Que preocupação é essa e que Estado é esse? Então vamos lá, bora ler logo esse texto motivador. Diz o seguinte, a situação demográfica de Israel é muito particular. Pronto. Primeira pergunta eu já respondi, galera, tá? Israel e outra coisa. Se eu falo de Israel, eu vou estar associando também a região da Palestina. Muita atenção. Ele diz o seguinte, desde 67,
A esquerda sionista afirma que Israel deveria se desfazer rapidamente da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Rapidamente explicando, região da Palestina, tu tem Israel no centro e a região da Palestina dividida em duas faixas de terra. A oeste tu tem a faixa de Gaza e a leste tu tem a região da Cisjordânia. E aí ele continua, argumentando a partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável. Devido à taxa de nascimento árabe ser muito mais elevada, ou seja, eu tenho muito maior população palestina do que, por exemplo, Israel nesse território como um todo, né? A anexação dos territórios palestinos, formal ou informal, acarretaria dentro de uma ou duas gerações uma maioria árabe entre o rio e o mar. Ou seja, qual é a preocupação, galera? Se Israel anexar a região da Cisjordânia, da faixa de Gaza, que são regiões da Palestina, no final das contas, quando se somar tudo, tu vai ter mais população palestina do que israelense nesse território. Então tu já sabe aí qual é o problema, né? Essa é a preocupação do Estado de Israel. Bora ver aqui no texto, então. Então ele diz, né, a preocupação apresentada nesse texto revela um aspecto da condição política de Israel identificada. Qual é a preocupação de Israel, galera? Vê aí com calma. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Vou te dar aí 5 segundos para tu ler com calma. E aí, já identificou? Acho que sim, né, galera? A preocupação de Israel é o quê? É a busca, né, da preeminência ética sobre o espaço nacional. Então, galera, valeu! Olá, ticos e ticas, mais uma aula de espanhol aqui na revisão para vocês aqui no preparatório Paz o Enem. Pois é, nós vamos dar continuidade a todo esse momento importante para vocês de rever conteúdos e de estudar a partir das questões dos Enems anteriores, das provas do Paz anteriores, tá? Para facilitar para vocês, porque o formato, até agora, o formato das provas de línguas estrangeiras, ela não muda, ela está ainda no mesmo formato. Então, só reforçando, a UEMA, ela tem um formato de todo em espanhol, do enunciado às respostas, e o Enem, ele vem diferente, né? Ele vem com o enunciado em português, às vezes as respostas em português e às vezes a resposta em espanhol, mas o enunciado permanece sempre em português, o que facilita para você, tá? Então, na aula passada que nós assistimos, nós falamos de gêneros textuais, tá? E ficou uma questão com um texto bem extenso, onde eu mostrei para vocês como que a gente devia fazer essa leitura. E no finalzinho do vídeo eu também dei umas dicas de leituras para vocês, que é exatamente a aula de hoje, técnicas de leitura. Tá, diante de uma prova, eu não tenho vocabulário, professora, nunca vi falar de espanhol a fundo, só o que eu já assisti nas séries, que as séries são um grande dicionário, né, para você estar conversação, falando, conhecendo um pouco do idioma, tá? As músicas também. Né, selecionem as músicas que vocês ouvem, porque é um leque muito grande, tá? E assim como em português, tem músicas que não acrescentam muito no nosso vocabulário. Acontece isso nos outros idiomas também, tá? Então, eu coloquei para vocês lá na aula passada a respeito de um texto bem extenso, porque as provas de vestibular vêm com texto bem longo e você, às vezes, por não ter um vocabulário muito amplo, você se perde na leitura. Você está aqui no primeiro parágrafo, você entendeu 2, 3 linhas, tá? E depois você se perdeu. Existem também aquelas palavrinhas que nós vamos ver em outra aula, que são aqueles falsos cognatos, que na hora da tradução eles atrapalham um pouquinho vocês, por ser o espanhol uma língua muito, mas muito parecida com o português. Né? Algumas palavras são idênticas, mas tenham cuidado, né? Tenham cuidado. Não vão se confundir, porque o espanhol confunde a gente um pouco, tá? Então, nessa questão específica que nós falamos na aula passada, eu tinha um texto extenso, com mais de 4 parágrafos, e o enunciado da questão não me dizia muita coisa, apenas queria saber o que o texto falava. Então, como é que eu vou fazer uma leitura extensa em um tempo curto de uma prova onde eu tenho uma redação enorme que vai me puxar muito pela cabeça para fazer,
né? Que eu tenho que ter uma concentração diferenciada para essa redação e para as outras disciplinas. Bom, já digo para vocês que espanhol são só 5 questões, então, maneirinho. Ah, professora, maneirinho para a senhora que sabe. A gente escuta isso na sala de aula, né? Ah, maneiro para a senhora que sabe, né? Eu mal sei falar o português, mas você não vai falar nada. Você precisa ler e ter atenção, tá? E ter atenção. Pelo espanhol ser bem parecido com o português, fica fácil você conseguir traduzir algumas coisas com facilidade pela própria leitura, por dedução e mesmo que você tenha um vocabulário pequeno, tá? Porém, é preciso, volto a repetir, ter atenção naquilo que a questão está te pedindo, tá? Então, nós temos as técnicas de leitura que você aprende no português, que você aprende no espanhol ou no inglês, tá? Que é o Skim Stream. Então, você pode fazer utilizar essa mesma forma no espanhol. Eu, particularmente, gosto de orientar o meu aluno que vai fazer uma prova de interpretação textual a buscar a resposta, buscar o que está sendo pedido como resposta lá no enunciado. Ele vê o enunciado da questão. Que enunciado, professor? A pergunta, tá? A pergunta, o que a prova está me pedindo ali? O que o autor, quem elaborou a prova está me pedindo, tá? Se não tem um enunciado que me desperta uma pergunta, uma busca, uma pesquisa no meu texto, então eu vou, às vezes o enunciado te dá as alternativas, como foi o caso da atividade do primeiro vídeo, ele te dá as alternativas do texto. E aí você já vai direto buscar essas alternativas, tá? Então isso facilita a tua compreensão. Vamos ver o que a gente trouxe aqui. Bem, aqui eu tenho um texto, que é uma carta informal, que é um meio de comunicação escrito, que se inicia com um lugar, uma data, né? Uma saudação a uma determinada pessoa, que é o destinatário, com frases curtas, um vocabulário exato e cordial, e ao final ela se encerra com uma despedida e coloca o remetente, né? A assinatura do remetente. Então vamos lá. Una carta informal es un medio de comunicación escrito que se inicia con un lugar, una fecha, un saludo a una persona, destinatario, con frases cortas, vocabulario exacto y cortés. Y al final se cierra con una despedida y la firma de una persona, que é o remetente. Hoje em dia vocês devem dizer assim, meu Deus, professora, quem que ainda escreve carta hoje em dia? Tem gente que ainda escreve carta, gente. Eu gosto de cartinhas. Bilbao, a 25 de octubre de 2015, tá? Lea la carta abajo. Hola, Camila. Hola, Camila. Te escribo esta carta porque quiero que sepas cuáles son mis sentimientos hacia ti. Desde hace muchos días he estado tratando de hablar contigo, pero no me ha sido posible y creo que esta es la única manera de que por fin sepas lo que siento por ti. Será que teremos uma declaração aí na frente, tá? Alguém, que eu não sei quem é o remetente da carta ainda, né? Tá mandando um oi para Camila, dizendo que está escrevendo essa carta porque quer expor os seus sentimentos, dizer o que sente por ela, né? E há muitos dias tem tentado falar com ela, mas não tem sido possível. E ele crê, né, que esta é a única maneira de, enfim, expor, falar dos sentimentos que ele ou ela, não sei, sente por ela. Desde que te conocí, lo único que hago es pensar en ti. Nossa, que romántico. En todos lados pienso en ti. Creo que algo así no lo había sentido antes por nadie. Siento que me falta el aire cuando no estoy a tu lado. Siento que no seré capaz de vivir un minuto más alejado de ti. Ay, qué bonitinho. Ahora que sabes lo que siento, por favor, dime qué es lo que tú sientes por mí, pues no estoy muy seguro si tú tal vez sientas lo mismo que yo. Por favor, dime
Dime lo que sientes, pues eu estou enamorado. Ai, é uma cartinha de amor, gente, que lindo. E quem assina com amor, Alfredo. Pois bem, desde que eu te conheci, a única coisa que eu faço é pensar em ti. Em todos os lados, por onde eu ando, eu penso em ti. Creio que algo assim eu não tenha sentido antes por ninguém, né? Sinto que me falta o ar quando eu não estou ao teu lado. Nossa, quanto amor. Sinto que eu não serei capaz de viver um minuto mais longe de ti, né? Afastado de ti. Agora que sabes o que eu sinto, por favor, me diz o que tu sentes por mim, pois eu não estou muito seguro se tu, talvez, né, sente o mesmo que eu. Por favor, diga-me o que sentes, pois eu estou apaixonado. Ai, que fofo, gente. Alguém ainda recebe cartinha assim? Não, é só um WhatsApp. Oi, vamos ficar, né? Pois é, falta romantismo hoje no mundo. Que bonitinho. Vamos ver agora. Isso é uma questão da UEMA de 2017, tá? Então, considerando a carta informal arriba, se pode afirmar que Alfredo, observe que essa questão, o texto é bem básico, tá? O texto dá para você traduzir sem muito conhecimento vocabular, tá? É um texto simples, fácil, é uma carta de amor, tá? E é uma carta informal, certo? É uma carta informal, não é cheia de formalidades, tá? Então, aqui eu tenho algumas alternativas, onde ele está me pedindo aqui que, considerando a carta informal acima, se pode afirmar que Alfredo cree en el amor de Camila por él. Repentinamente habla de su amor por ella, su amor a ella. Pierde el aire cuando está cerca de Camila. Apasionado por Camila, habla lo que siente a ella. Quiere quedar-se alejado para sempre de Camila. E aí, o que vocês acham? Bem, moleza, né? A resposta já está aqui, alternativa A. Ah, professora, ele crê no amor de Camila por ele. Mas, professora, nas outras alternativas também tem muito a ver com o texto, né? Repentinamente ele fala do seu amor a ela. Não é repentinamente. Prestem atenção, às vezes uma palavrinha faz com que a questão fique errada, a alternativa esteja errada. Não é repentinamente. Observem que no texto ele fala que ele vem há dias querendo falar com ela. Então não foi de repente que ele falou. Ele estava se programando, tentando, mas provavelmente não teve coragem para falar pessoalmente, por isso utilizou o recurso da carta. Fosse hoje em dia, será que ele usaria o WhatsApp? Pierde el aire quando está cerca de Camila. O que ele diz bem aqui? Quando não estou a tu lado e não em volta, a tu lado, ele perde o ar, né? Uma palavrinha. Apasionado por Camila, habla lo que siente a ella. Ele fala para Camila o que ele sente? Não, ele escreve para Camila o que ele sente. Quiere quedar-se alejado para sempre de Camila. Ou seja, ele quer estar, né, para sempre ao lado de Camila. Ele precisa daquela... Não é isso que ele está dizendo. Ele quer saber, ele está se declarando, porém ele quer saber dela se ela sente a mesma coisa por ele, tá? Então não são, como meu avô dizia, favas contadas, não é algo decidido, certo? Precisa que ela, né, dê uma resposta para ele. Então, a alternativa correta é que ele crê, ele acredita no amor de Camila por ele. Tanto é que ele lhe escreve uma carta de amor. Ele ousa, né? Toma uma atitude, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, os relacionamentos, os namoros, não tem aquela atitude e a pessoa passa na vida e não passa pelo verdadeiro amor e lá ele fica porque você não teve uma atitude. Tá? Então, resposta correta, a letra A. Vocês perceberam como foi um texto muito gostosinho, um texto de fácil tradução? Pois bem, vocês vão encontrar textos assim, porém, vão encontrar textos um pouquinho mais complicados. Aí, aqui tem uma outra questão ainda dentro desse mesmo texto. O que é muito importante frisar é que nas provas de vestibular, geralmente, vem um texto e 2, 3, às vezes as 5 questões baseadas apenas naquele texto. Ou em pequenos fragmentos de um texto maior, tá?
Tá, é o caso desse aqui. Então, em esse colchete aqui, no final e no começo, com reticências dentro, indica que eu ainda tenho texto, tá? Mas ele frisou exatamente isso aqui. Pues no estoy muy seguro de si tú tal vez sientas lo mismo que yo. Né? Eu não estou muito seguro se tu talvez sente o mesmo que eu. La ideia que passa para el lector, nós que estamos lendo, de los sentimientos de Camila en relación a Alfredo es de duda, negación, seguridad, possibilidade ou causalidade. E aí? É uma dúvida dele? Não, ele não tem ele não consegue ter dúvida, não desperta dúvida. Ele não está seguro se o que ela sente é o mesmo que ele, mas há um sentimento aí, tá? É algo casual? Acertou quem respondeu a letra E, porque não é uma dúvida. Não chega a ser uma negação, ele não nega, né? Não, ele também não está seguro disso, tá? Ele também não vê uma possibilidade, ele não está colocando a coisa como possibilidade, é mais uma coisa de casualidade, né? Então, olha para que lado a questão já foi, já puxou uma outra vertente além da interpretação textual, certo? Fiquem atentos a isso. Vamos para uma próxima questão? Bem, aqui eu tenho um texto um pouquinho mais longo, tá, do que aquele outro, e que é el asno y el hielo, tá? Era invierno, hacía mucho frío y todos los caminos se hallaban helados. El asnito, que estaba cansado, no se encontraba con ánimos para caminar hasta el establo. Ella aquí me quedo, se dijo, dejándose caer al suelo. Un aterrido y hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de su oreja y le dijo, asno buen amigo, tenga cuidado, no estás en el camino, sino en un lago helado. Déjame, tengo sueño. Y con un largo bostezo se quedó dormido. Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta que de pronto se rompió con un grande chasquido. El asno despertó al caer el agua y empezó a pedir socorro, pero nadie pudo ayudarle, aunque el gorrión bien lo hubiera querido. Bem, aqui o asno e o gelo. Bem, era inverno, fazia muito frio, todos os caminhos estavam gelados e o asno, né, que estava cansado, não se encontrava com ânimos para caminhar até o estábulo. E aqui me quedo, né, e aqui eu paro, e aqui eu sento, e aqui eu fico, disse, deixando-se cair no solo, no chão, só que este chão, né, não era uma terra, era gelo. E o calor, né, ele foi avisado, tá? Ele foi avisado pelo amigo que ele não estava num terreno firme, e sim num lugar de gelo, né, num lago gelado. E ele, muito cansado, disse, deixa-me, tenho sono. E continuou dormindo, com um largo bocejo, continuou dormindo. Pouco a pouco, o calor do seu corpo derreteu o gelo. E quando ele se espantou, foi dentro da água, né, do lago gelado. Sabe aqueles filmes que passam, os desenhos animados que passam na televisão, que você vai andando no gelo, o gelo vai quebrando e você vai caindo lá dentro? Pois bem, assim que ele acordou. Então, quando ele despertou, foi quando ele caiu na água gelada, e começou a pedir socorro. Porém, né, pero ninguém pôde ajudar, já que ele era pesado, né, estava num ambiente onde não tinha como alguém chegar para ajudar. E aí, o que é que vão pedir? Falei igual o Petrúquio da novela, o que é que vão pedir, né? Então, o que é que vai pedir a questão? Aí eu traduzi aqui para vocês, para que vocês observem que
eu contei um pouco da história, mas algumas palavras eu omiti. Por exemplo, gorioncillo é pardal, tá? Gorioncillo é pardal, vocês já ouviram falar de pardal. Para vocês observarem que não necessariamente eu preciso traduzir desse jeito, ao pé da letra. Vocês nem vão ter tempo para isso na prova, tá? Vocês nem vão ter tempo. Então, era inverno, estava muito frio, todas as estradas estavam congeladas e tudo que a gente foi falando. Eu tirei apenas o principal da história, o fio da meada. Vamos passar adiante. Segundo as atitudes dos personagens descritas abaixo, a opção que está de acordo com o texto, el asno y el hielo, es que el gorrión se deja caer al suelo porque está muy hambriento. Gorrión, quem é gorrión? Já falei para vocês, pardal. Asno se queda en hielo debido a demasiado cansancio. Asno se queda el hielo porque no le gusta andar en él. Gorrión se cae el agua porque nadie le quiere ayudarle. Asno agradece el consejo del gorrión, assim se salva del peligro. A gente elimina na hora, a alternativa é, né? Por quê? Porque ele agradeceu o conselho, mas ele não saiu do perigo, ele continuou lá. Deixe-me, nem agradeceu, deixe-me, né? Às vezes a gente escuta um conselho e não escuta. Não escuta por aqui, sai por aqui e não assimila, né? Então, a alternativa correta aqui é gorrión se deja caer al suelo porque está muito hambriento, muito sonolento. Então, ele acaba ficando por lá, tá? Então, é um outro tipo de texto, é uma anedota e que você precisa também de todo esse conhecimento vocabular para responder certinho. Por hoje é só.